Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma palestra pública nesta sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. Né? No dia de hoje nós teremos um palestrante muito querido pela nossa casa, já participante já de algumas palestras e que nos encantou, né, com a sua palavra, né, com a sua generosidade. Então, a gente dá boas-vindas a todos que nos assistem agora, tanto pelo Facebook quanto, né, pelo YouTube. E a gente vai começar fazendo uma leitura preparatória. E lembrando a todos que a nossa casa tem um conjunto de atividades, né, que atualmente, por conta da pandemia, estão acontecendo virtualmente. Então, nós temos às sextas-feiras a palestra pública, sempre com um convidado especial, alguém que vem compartilhar e que tem animado, né, a nossa casa com a ideia de partilhar espaços e construir uma conectividade, de fato uma rede viva, uma constelação da comunidade espírita de Brasília, Distrito Federal. Né? Então, tem sido muito especial essa oportunidade às sextas-feiras. Nós também temos um estudo do Livro dos Espíritos, que acontece aos sábados, às 14h30 até às 16 horas. Então, ficam todos convidados. Precisamos saber algo a respeito de como fazer, né, a ter acesso a esses grupos, mande uma mensagem nos nossos perfis de redes sociais e a gente rapidamente vai responder a você. Também temos o atendimento fraterno, né, essa proposta de acolhimento e cuidado que tradicionalmente acontece fisicamente na casa espírita, mas que por conta da pandemia foi adaptado para a virtualidade. O atendimento fraterno, ele acontece também aos sábados, mais das 16h30, a partir das 16h30. Então, mais informações, procurem nossas redes sociais, nós prontamente, atenciosamente responderemos a vocês. Temos também o estudo das obras de Joana de Ângeles, a coleção psicológica, que tem sido ministrada pelo nosso querido irmão Daniel Campos. Acontece às quartas-feiras, mas infelizmente a turma está fechada, já temos um contingente elevado de participantes. Então, atualmente são essas atividades que a gente realiza na nossa casa. O Centro Espírita Vinha de Luz, ele está localizado em Vicente Pires, né, já na região metropolitana mesmo de Brasília, plano piloto. E para quem não sabe, é a primeira casa espírita que foi fundada nessa região de Vicente Pires. Né? Tem sido um desafio especial para nós levarmos a mensagem espírita, o consolo cristão, né, nessa primeira casa fundada em Vicente Pires. Vamos começar com uma leitura preparatória. Eu escolhi o livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Olha, que especial. Acho que até essa leitura aqui hoje eu estou achando que é preparatória de fato para o tema de hoje. Né? Daqui a pouco eu vou falar qual vai ser o tema que o nosso querido Lucas vai nos apresentar. Lição 37, intitulada Na Obra Regenerativa. Diz Paulo: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos para que não sejais igualmente tentados. Isso é uma fala de Paulo que está na Epístola a Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Comenta Emmanuel: se tentarmos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos na realidade concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores,
Não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura as chagas com a projeção de perfume. Se não é justo, sejamos humanos antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá, exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo, com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quanto se modifica nos mínimos aspectos, toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. Do outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. É interessante que aqueles que já tenham tido a oportunidade de ler uma obra-prima da literatura espírita, Paulo Estevão, em que conta a história de Saulo de Tarso, né, que se tornará o apóstolo Paulo. Mas para quem não leu essa obra é de uma beleza e de um refinamento poético, literário, ímpar na literatura espírita. É uma obra psicografada por Francisco de Xavier e de autoria do Espírito Emmanuel. E é interessante que nos dias primeiros da Casa do Caminho, né, o Caminho apenas, que era aquela pequena comunidade, uns apóstolos já após Jesus ter partido, e Paulo já presente em Jerusalém, aquela comunidade nascente, né, de cuidado e acolhimento social, de proteção e despertamento de valores novos espirituais, ela seria oportunamente, muito tempo depois, né, mesmo já quando Paulo já se um processo de conversão e de primeiro contato com essa comunidade, haverá conflitos sérios entre eles. E na pequena nota de rodapé em que Emmanuel fala a respeito desse momento singular do conflito, ele diz: por muito pouco naquele instante não se perdia aquele florescer, né, daquela oportunidade única nascente naquela casa de cuidados cristãos. Por quê? Porque a cisânia, os conflitos foram muito acentuados. E foi necessário que Pedro, tomado, né, de um papiro onde estavam registrado o Evangelho de Mateus, ler um trecho para serenar e simbolicamente todos embainharem as suas espadas, né, pela língua, pela agressividade da palavra, pela intolerância. Então aqui Paulo, já mais maduro, já escrevendo a Gálatas, ele antevê cenários de discussão, cenários de conflito e de dificuldades naturais da condição humana de buscarem o entendimento e a compreensão entre si. Nós, no movimento espírita, temos os nossos desafios. Nós, em nossas casas espíritas, temos os nossos conflitos que fazem parte da vida. Nos cabe solucioná-los a partir da água, né, límpida do Evangelho, que possa sempre estar nos inspirando. Então, nessa passagem, em que Emmanuel comenta esse trecho em que Paulo alerta, né, os irmãos cristãos em Gálatas, é que a gente possa pensar que essa história de 2000 anos atrás permanece presente diante dos nossos desafios relacionais em vida. Não basta nos dizermos cristãos, não basta sabermos de cor muitas vezes questões do Livro dos Espíritos, sabermos de cor mensagens ou localizar mensagens dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos viver essa essência. E vamos antecipando já. Viver essa essência será o retrato, a fotografia, o relato das palavras. Daqui a pouco, o nosso querido Lucas, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, Lucas Faber, vai nos trazer sobre uma personagem importantíssima da história do Espiritismo no Brasil.
e que hoje se sabe, ele foi ajudado pelo plano espiritual no momento em que a Federação Espírita Brasileira passava por sérios problemas durante sua fundação, e foi necessário uma alma nobre que tomasse a frente dessa presidência para guiar os destinos dessa instituição que permanece hoje ainda entre nós, ajudando a coordenação do movimento espírita nacional. E isso tem a ver com a capacidade de articulação, de dialogar, de cuidar, de proteger, né? E de ser capaz, e de sermos capazes de representarmos o Evangelho em nossos gestos sacrificiais, que às vezes nós podemos ter a verdade, ou estamos em posse da verdade, mas às vezes o outro tem uma necessidade. E cuidar disso de maneira, né, amorosa, de forma respeitosa, para que a comunidade sobreviva, é um desafio que todos nós temos. Vou ler o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, vou abrir aqui ao acaso, vamos ver que mensagem vem para nós. Olha, interessante. Nós vamos ler hoje uma mensagem, Instrução dos Espíritos, capítulo 12, Amai os vossos inimigos como vós mesmos. É a mensagem escrita por Júlio Olivier, recebida em Paris, 1862, e a mensagem intitulada A Vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade, no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Olha como essas palavras são fortes. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera e o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo que de nada desconfia, e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-se de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, em propícia ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda haja pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange, que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder aos impulsos da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier. Bem-vindo, querido Lucas. É um prazer ter você na nossa casa. Lucas Faber, né, vem de uma família espírita, né, muito querida, conhecida pela nossa casa espírita, Espírita Vinha de Luz. É agora membro fundante, né, Lucas, de uma nova casa espírita. Eu vou deixar que você se apresente um pouquinho, se você quiser, antes da nossa prece, e que você fale um pouquinho dessa casa nova que está surgindo, por favor. Muito obrigado, Thiago. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, eu, meu pai, minha irmã, minha família, alguns amigos próximos, fundamos um centro, o Centro Espírita Caminho de Luz, aqui em Brasília. Nesses tempos árduos da pandemia, optamos por formar esse pequeno núcleo, né, tendo até como inspiração o Vinha de Luz,
que eu conheço já há algum tempo e, assim, eu até ia falar no começo da palestra, vou falar um pouquinho aqui agora da minha felicidade de estar aqui de novo junto a vocês. Eu me lembro das palestras lá na Federação Espírita do DF, né, no salão, depois a alegria de vê-los com a estrutura em Vicente Pires agora, e de poder falar com vocês lá também. E agora, no modo virtual, matar um pouco dessa saudade, né? Então, para mim, eu estou, assim, hoje inundado de alegria de estar aqui com vocês, e de diminuir um pouco a saudade, né? Quiçá, bem logo, eu consiga estar presente aí, em Vicente Pires, e a gente possa fazer um estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho juntos, ou até mesmo conversarmos uma sexta-noite presencialmente, né? Muito bom ouvir essas palavras. Eu acho que a bênção dessa noite tem a ver também com o tema que você vai trazer. Né? Você traz como tema Bezerra de Menezes, que é, sem dúvida, né, essa grande personagem histórica e que tem uma referência luminar no nosso movimento. Então, eu sei que você vai estar trazendo, né, reflexões importantes, possivelmente registros históricos dessa passagem desse grande espírito e que peregrina com a gente ainda, né, pela mediunidade de Valdo Franco, Ivone Pereira. Ele permaneceu em contato, né, Chico Xavier, contato com a nossa humanidade encarnada ainda, né? Então, eu vou fazer nossa prece, Lucas, tá bom? Eu vou pedir a todos os amigos em casa também que fechem seus olhos, que lembrem agora, como se pudéssemos estar fora do nosso orbe, observando esse ponto azul girando, onde bilhões e bilhões de almas peregrinam, buscam suas próprias redenções, buscam um caminho de contato com uma essência mais profunda, que é uma essência de amor, uma essência de paz, de solidariedade, e que libertará a todos nós dessa cadeia contínua de existências em que ainda estamos por muito tempo passando. Que do alto podemos contemplar a beleza da vida e sobre os auspícios, o cuidado dos benfeitores espirituais, né, de Jesus por excelência, que abraça esse orbe, que o acolhe no peito, ele deseja esperanças e forças para que a gente possa conquistar a nós mesmos e que a gente possa solidariamente construir uma nova casa sobre alicerces mais sólidos, que são os alicerces do amor, da paz e da justiça. Que nesta noite, dedicada a esse espírito venerando Bezerra de Menezes, podemos ter nas palavras do nosso irmão querido Lucas a oportunidade de conhecermos um pouco mais e para que para que ainda não conhecem essa figura, possam reverenciar, né, uma alma que por excelência se dedicou aos pobres, que se dedicou ao bem e que por excelência foi o emissário de Jesus entre nós. Muita paz a todos, que tenhamos uma boa palestra, que assim seja. Lucas, você tem 45 minutos, tá? Estarei aqui no backstage, qualquer coisa que a gente acontecer, eu estou presente. Um grande abraço, boa sorte, amigo. Obrigado. Que a paz do nosso mestre amigo, nosso meigo Rabi da Galileia, se faça presente em nossos lares, nessa nossa singela conversa de hoje. E como é bom estar aqui com vocês, dividindo esse banquete de luz oferecido por Jesus e pela doutrina espírita, pela codificação de Allan Kardec. E como é especial poder conversar com vocês num momento tão difícil como o da pandemia, que já agora faz mais de um ano. Como é bom podermos conversar sobre Jesus, sobre Kardec e, acima de tudo, neste momento, que é o nosso tema de hoje, sobre Bezerra de Menezes. Como é bom rever a vida de um missionário como uma mensagem de esperança para nós. Nesses momentos em que a pandemia nos força a olhar para dentro de nós mesmos, a buscar na vida espiritual o verdadeiro sentido da nossa passagem aqui na Terra, estudar e aprender sobre a vida de Bezerra de Menezes é uma verdadeira mensagem de esperança, uma oportunidade de aprendizado. Podemos nos debruçar agora sobre o legado de amor,
de fé, de coragem, de verdade que Bezerra de Menezes nos deixou e que, como bem disse o Tiago, que ainda está ao nosso lado, pela mediunidade de Divaldo e também pela de Chico, como veremos, Bezerra de Menezes nunca nos deixou, assim como Jesus nunca nos deixou. E ele vem como esse caminhante da imortalidade, nos trazer a mensagem de amor, de fraternidade, de caridade, exemplificando numa encarnação muito importante para a doutrina espírita, para o movimento espírita, as verdades trazidas pelo Consolador prometido, pela doutrina espírita. E aqui o nosso objetivo de hoje não é empilhar fatos históricos, não é trazer apenas uma sucessão de fatos que envolveram a vinda de Bezerra de Menezes à Terra na sua última encarnação. Nosso objetivo é, sim, mais do que isso, nós nos debruçarmos sobre o legado de Bezerra de Menezes. Porque todos que estamos aqui hoje, que paramos a nossa vida material, das nossas obrigações cotidianas, para conversarmos sobre Bezerra, somos corresponsáveis pelo legado que ele nos deixou. E precisamos agir de acordo com essa que é a nossa pequenina missão. Porque eu gostaria de começar tratando aqui do espírito Bezerra de Menezes. E qual foi o contexto espiritual, do plano espiritual que o trouxe até nós na última encarnação. Para que nós possamos entender que somos todos partes da missão. Coube a Bezerra uma parte muito importante, uma parte muito grande, mas cabe a nós a continuidade dos trabalhos de Bezerra. E nesse momento em que os trabalhadores da última hora são convocados ao seu testemunho, se faz ainda mais importante lembrarmos a história e a trajetória de alguém que foi exitoso aqui na Terra, que tanto construiu em nosso favor, em favor do movimento espírita, e não só dos espíritas, mas de todos aqueles necessitados, como é a essência da mensagem cristã. E para entender o contexto da vinda de Bezerra de Menezes encarnado à Terra, eu gostaria de pedir a atenção de vocês para duas obras muito importantes, duas obras complementares da doutrina espírita, psicografadas por Chico Xavier, e que nos dão o tom sobre a nossa caminhada aqui na Terra. Então vejam, nós temos A Caminho da Luz, que é uma obra do Espírito Emmanuel, que trata da evolução da Terra, material e espiritual, de nós espíritos encarnados aqui na Terra, e o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos, que trata da nossa trajetória específica enquanto nação, e da nossa finalidade, dos nossos objetivos enquanto nação, do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Porque quando nós olhamos para essas duas obras, nós vamos conseguir perceber que há um fio condutor na nossa história e na nossa trajetória enquanto espíritos imortais caminhando para a evolução, que é justamente Jesus, que está no comando da nossa nave, das nossas vidas, das nossas atribuições, dos nossos desafios. E Jesus, no comando de nossos desafios, nos envia os seus missionários. Missionários que remontam até antes da vinda de Jesus à Terra, como Buda, Confúcio, Sócrates, Platão, todos eles abordados no livro A Caminho da Luz, e no contexto específico do Brasil e da doutrina espírita, nós temos Bezerra à conta desses missionários. Bezerra, o apóstolo da caridade, o médico dos pobres, esse nosso querido amigo, que tão pacientemente nos espera na estrada do Cristo, é um missionário de Jesus. E para nós entendermos, então, a dimensão da vinda dele à Terra, vamos aqui ao capítulo 22 do livro Brasil, Coração do Mundo. O título desse capítulo é Bezerra de Menezes. Veja, Humberto de Campos, ao narrar a história do Brasil, reservou um capítulo específico para Bezerra de Menezes. E aqui eu já adianto um outro apelido. É engraçado que o Bezerra de Menezes é uma figura tão especial. Nós temos tanto carinho por ele, que ele tem apelidos
que resumem de forma tão bonita a trajetória dele aqui na Terra, apelidos tão merecidos, que não são meras alcunhas, são retratos de toda a expansividade das virtudes dele aqui na Terra. Por isso eu disse, o apóstolo da caridade, o médico dos pobres, Kardec brasileiro. Porque Bezerra foi isso. Bezerra foi o cristianismo em ação. Bezerra foi o espiritismo renascido. E eu vou explicar por quê. Porque ali nos idos do século XIX, Ismael, na condução dos trabalhos no Brasil, como enviado do Cristo para administrar o que seria a construção de uma nação na qual floresceria o cristianismo redivivo de forma definitiva, conduzindo o Brasil nos tempos de regeneração, e aqui nós estamos nesses tempos de regeneração agora. Mas Ismael, naquela época, se viu na necessidade de enviar o missionário do Cristo para que ele pudesse lançar as bases e fortalecer o movimento espírita, que então se mostrava incipiente. Porque depois da morte de Kardec na França, e tendo essa semente não florescido da forma como poderia ter, tendo em vista a mensagem tão bela da doutrina espírita, era necessário que essas bases da doutrina fossem lançadas aqui no Brasil. Só que aqui ainda no Brasil também havia uma certa dificuldade, que nós vamos tratar de forma mais detalhada depois, em torno da consolidação do movimento espírita. E então Ismael, e aqui eu vou selecionar alguns trechos dessa passagem. Ismael diz, nestes 100 anos, então estamos no início do século XIX, nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Então veja, nos 100 anos do século XIX seriam preparados, seriam efetivados os atos preparatórios para os outros 100 anos que viriam, que são os anos que vivemos hoje. Então estamos hoje na culminância do processo de regeneração da Terra. E então Bezerra de Menezes vem para lançar as sementes do que vivemos hoje. E por isso é importante a questão do legado que nós temos em mãos agora. Toda a trajetória de Bezerra de Menezes que nós vamos estudar hoje à noite é uma trajetória que está em nossas mãos. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente olha e lê uma obra espírita, uma obra que revela as culminâncias da evolução da humanidade e parece algo um pouco distante. Mas não, veja, no século XIX, Ismael disse, estamos preparando os 100 anos dos outros 100 que hão de vir, e nós estamos nesses outros 100. Né? Então, veja a importância desse momento. Então, Ismael continua, é preciso, pois, preparemos o terreno para a estabilidade moral do Brasil nesses instantes decisivos dos seus destinos. Esses 100 anos que vivemos hoje são instantes decisivos do nosso destino, assim como aqueles anos em que Bezerra esteve encarnado também já eram instantes decisivos para o movimento espírita. E ele continua, o século é necessário, uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso destes anos, a fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que assentará na fraternidade e na justiça. Então vejam, a responsabilidade do nosso momento. Nesse momento, então, do Ismael, da prédica de Ismael, ele chama um espírito, um missionário, Bezerra de Menezes, e diz a ele, descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro. Vejam a importância da missão de Bezerra de Menezes. Concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito. Então vejam o desafio de Bezerra. Arregimentar os elementos dispersos que ele encontraria no Brasil relativamente à doutrina espírita e ao movimento espírita. Ou seja, veja a missão dele como o unificador do movimento espírita. Essa é a grande missão.
É em vista disso que nós temos que ver Bezerra. Porque Bezerra é um espírito, e foi um espírito evoluído que veio à Terra para iluminar o nosso caminho. E continua iluminando o nosso caminho. E como missionário, na pergunta 573 do Livro dos Espíritos, Kardec assim pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E os espíritos respondem: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. Então veja, aqui nós temos a missão de Bezerra: unificar o movimento espírita, arregimentar os elementos dispersos do Cristo no Brasil, preparando o Brasil para ser essa potência, a potência não no sentido tradicional de poder material, mas a potência moral e espiritual que conduzirá e centralizará os destinos da humanidade em vias de se regenerar. Essa é a missão de Bezerra. Que lição bonita e que desafio. Qual não foi a magnitude desse desafio de Bezerra? E quando começamos a olhar para a trajetória de Bezerra aqui na Terra, ele nasceu em 1831, nós vemos que realmente foi uma trajetória feita para iluminar o nosso caminho. Porque é uma trajetória que, para além dos desafios, do propósito, da missão dele mesma, foi uma trajetória repleta de dificuldades, que apenas nos mostram as virtudes excelsas desse espírito querido. Nasceu em 1831, no interior do Ceará, uma família perseguida, pois seus antepassados tinham participado das conspirações da Confederação do Equador. Ele, então, é forçado a passar sua infância no interior do Maranhão, retorna à Fortaleza, inicia seus estudos, se destaca neles, o que mostra o seu intelecto avantajado, se destaca nos seus estudos e vai, então, ao Rio de Janeiro para os estudos da medicina. Mas ele não vai ao Rio de Janeiro sem dificuldades. Ele não vai ao Rio de Janeiro como um rapaz de uma família nobre, como um rapaz de uma família abastada. Ele vai ao Rio de Janeiro com a necessidade de trabalhar para custear os seus estudos e a sua sobrevivência, dar aulas particulares, vive muitas dificuldades financeiras. Mas já então, em Bezerra de Menezes, destoa, aflora a caridade. A caridade já é então notada nos seus mais simples atos do dia a dia. Mesmo antes de conhecer a doutrina espírita, Bezerra é a personificação da caridade. É interessante isso porque o lema da doutrina espírita, dito por Kardec, fora da caridade não há salvação. E Bezerra, antes mesmo de conhecer a doutrina espírita, já personificava, se imbuía desse sentido, dessas virtudes que a doutrina espírita tanto valoriza. E os amigos dele de faculdade o conheciam como médico dos pobres. Médico dos pobres. Já então, ele era reconhecido pela sua caridade. Já então, ele trazia essas ideias, esses sentimentos inatos dele. Inatos no sentido de outras encarnações, de toda a trajetória de dores, de conquistas que Bezerra suou para obter. Como nós estamos hoje suando para obter. E essa é uma beleza da doutrina espírita, que nós vemos na própria passagem de Bezerra pela Terra. Bezerra, um espírito missionário, nos traz um conjunto de qualidades morais para compartilhar conosco. Essas qualidades morais, por sua vez, não são um favor, um privilégio de Deus para com ele. Não, é o arcabouço das conquistas que ele trouxe das suas encarnações. Essas conquistas que nós estamos por fazer agora. E que cabe a nós fazer agora nessa 1/10 hora da evolução da Terra. Então, Bezerra constrói esse arcabouço de qualidades morais. E para além das dificuldades financeiras que ele tem que sobrepujar, porque, como eu disse, a gente poderia imaginar que um espírito missionário teria facilidades aqui na Terra, mas não. Mas não. Bezerra teve que lutar contra essas dificuldades materiais, e depois de formado e tendo constituído o seu casamento, e com um filho de 1 ano, um filhinho de 3 anos,
a sua esposa, 5 anos após o casamento, vem a falecer. Desencarna de mal súbito. E ele se vê sozinho, em pleno século XIX, com 2 crianças para criar, com os seus deveres de médico, que já então se avolumavam, que já então representavam um grande desafio para ele, sobretudo porque ele jamais se negava a atender alguém, mesmo que essa pessoa não pudesse arcar com o pagamento da consulta. E mais do que isso, ele muitas vezes doava do seu próprio dinheiro para comprar o medicamento. Daí a alcunha, né, como seus colegas de faculdade já o chamavam, de médico dos pobres. A caridade em ação. A caridade pura. A renúncia máxima de um espírito que veio nos iluminar aqui na Terra. Em São Cristóvão, o bairro onde residia, ele já era então conhecido por sua capacidade de se desdobrar em prol dos desfavorecidos, por nunca negar o apoio àqueles que necessitavam. E essa virtude de homem de ação, de homem caridoso, vai levá-lo para a política. E é interessante isso, porque hoje nós temos aqui no Brasil, sobretudo, uma certa demonização da política, e nós às vezes nos esquecemos dos homens públicos importantes que envergaram as funções de conduzir essa coletividade. Bezerra de Menezes foi um deles. Vereador no Rio de Janeiro, abriu mão do seu cargo público de médico do Exército, do Corpo de Saúde do Exército, do seu posto de tenente, do seu conforto, relativo conforto financeiro, daquele rendimento estável que ele tinha, que ao menos o ajudava nas tarefas de caridade e o ajudava a se manter e a manter sua família. Bezerra de Menezes foi um político de escola, um político que teve a coragem de colocar o seu nome em evidência em favor de causas importantíssimas daquele Brasil de então, como, por exemplo, o abolicionismo. E aí nós vemos como Bezerra de Menezes se constrói como um homem que responde à questão 573 do Livro dos Espíritos, porque ele trabalha pelo melhoramento direto das instituições e da comunidade em que ele está inserido. Bezerra de Menezes é um homem de ação, jamais está inerte. E essas duas facetas, a faceta da caridade e a faceta do homem público, que se expõe em sociedade para tornar o seu aquela comunidade que o envolve um lugar melhor para os mais desfavorecidos. Inclusive, Bezerra de Menezes, um fato pouco conhecido dele, foi um dos pioneiros em propor uma legislação para os trabalhadores domésticos, preocupado com a transição daquelas pessoas escravizadas para o mercado de trabalho, para que elas tivessem condições de trabalhar. Vejam, então, um visionário que não se limitou a fazê-lo da sua própria casa, do conforto da sua profissão. Ele foi além, ele transcendeu, ele mostrou coragem. E essa coragem de Bezerra de Menezes, que se reflete nas facetas de homem público e de médico, sempre pronto a atender aos mais desfavorecidos, é a faceta de Bezerra de Menezes quando ele encontra o Espiritismo. Não poderia ser diferente o resultado. Vocês imaginem, então, um homem que sempre com uma crença muito forte em Deus, na imortalidade da alma, mas que ainda não havia encontrado um manancial que o confortasse integralmente. Afastou-se da religião católica, que era a da sua família, quando cursou a faculdade, reaproximou-se depois, quando do falecimento de sua esposa, de sua primeira esposa, quando teve contato com a Bíblia, ele relata em textos da época, quando ele narra essa conversão ao espiritismo, ele relata como foi confortante para ele o contato com a Bíblia, o que mostra que Bezerra realmente era um espírito missionário que estava ali à espera do contato sublime com aquela doutrina que lhe traria, que lhe abriria a avenida de luz, a avenida de consolação, e que se tornaria, então, o propósito de sua vida. E ele, então, já um político consolidado, um médico famoso,
tem contato com o Livro dos Espíritos, recebe de um amigo uma tradução do francês, e quando lê, ele mesmo diz em um texto que parecia que ele já sabia tudo aquilo. Claro, esse era o propósito da encarnação dele. Ele disse, eu já sabia de tudo aquilo tudo já era algo que eu queria praticar, que era algo que eu colocava em prática na minha vida, mas sem saber como, por quê? Porque Bezerra já trazia dentro do seu arcabouço de conquistas aquelas noções da doutrina espírita que são plasmadas no Livro dos Espíritos. E ele, a partir do momento em que tem essa afinidade imediata com o espiritismo, começa a estudar, se debruça, entende a importância daquela doutrina, entende o seu caráter revolucionário dentro das estruturas morais do homem e da sociedade, e ele então, com a coragem que o caracterizava nas suas atribuições de médico e de político, ele faz uma defesa pública do espiritismo em 1886. Ele faz o seu auto de fé, o seu testemunho da doutrina espírita, e num salão com 2.000 pessoas, ele faz uma defesa da doutrina espírita. Que coragem! Quantos de nós seríamos capazes hoje de testemunhar a fé em Jesus e abraçar a doutrina espírita, o cristianismo redivivo, perante 2.000 pessoas da alta sociedade do século XIX no Rio de Janeiro? Quem teria essa coragem? Que coragem! Que gratidão nós temos a Bezerra por ter envergado essa missão com tanto desimpedimento, com tanta alegria, com tanta certeza, com tanto vigor. Nessa defesa pública do espiritismo, nós não podemos ver como algo trivial, porque à época o espiritismo era perseguido aqui no Brasil. O espiritismo estava tipificado no Código Penal. Era crime a prática do espiritismo. Não havia liberdade religiosa. Essa liberdade que tanto prezamos hoje, em que eu posso vir aqui conversar com vocês e falar de espiritismo, na época não havia. Não havia. E ele, como homem público, para além dos preconceitos sociais, dos impedimentos legais, se coloca, sim, como portador desse conhecimento espírita e como uma pessoa transformada pela doutrina espírita. Vejam a importância desse momento em que Bezerra de Menezes se coloca na centralidade do movimento espírita, da doutrina espírita. E mais do que isso, para além dos preconceitos sociais, dos obstáculos legais, Bezerra de Menezes tem que enfrentar um momento de fragilidade do movimento espírita, porque ele enfrenta o momento posterior à morte de Kardec, em que o movimento espírita fica, de certa forma, acéfalo. E ele tem a grandeza de espírito e a visão, já, como agora sabemos, orientado por Ismael, de adquirir os direitos sobre as obras de Kardec, trazê-los para o Brasil. Isso ele vai fazer no momento posterior. Porque no momento em que ele faz essa defesa da sua fé espírita, e que apresenta a doutrina espírita, como já vinha fazendo em outros artigos na mídia carioca de então, Bezerra de Menezes vai se deparar com o movimento espírita acéfalo e fragmentado. A realidade que Bezerra vai enfrentar não é a realidade que nós temos hoje. No sentido de que hoje nós temos nossas desavenças dentro do movimento espírita, mas temos uma federação espírita que nos congrega. Nós temos hoje as obras de Chico Xavier, as lições de Emmanuel. Nós temos a psicografia de Divaldo em relação às obras de Joana de Ângeles. Temos um estudo aqui no Centro Espírita Vinha de Luz sobre Joana de Ângeles, que nos auxilia a compreender a extensão da obra de Kardec. Nós temos as obras psicografadas por Raul Teixeira.
Nós temos todo esse aparato que nos auxilia a compreender Kardec em toda a sua extensão. Bezerra de Menezes não tinha. Bezerra de Menezes tinha um movimento espírita fragmentado entre correntes místicas cientificistas. As místicas que pretendiam se afastar das lições de Kardec, que misturavam correntes diferentes, não observavam integralmente os postulados de Kardec, e as correntes cientificistas, por outro lado, negavam o caráter cristão do espiritismo, negavam as repercussões morais da doutrina espírita, tão importantes e tão destacadas na obra básica, não só no Livro dos Espíritos, mas também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejam o desafio de Bezerra de Menezes. Um movimento acéfalo, um movimento dividido. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Por que vale a pena olhar para o apostolado de Bezerra de Menezes, não apenas do ponto de vista histórico, mas também para entendermos como a encarnação de Bezerra aqui na Terra lança luzes sobre a nossa vida hoje e sobre a nossa missão hoje dentro da doutrina espírita. Porque quando nós vemos que Bezerra esteve às voltas com uma fragmentação do movimento espírita em torno de místicos, digamos assim, e cientificistas, entre aqueles que se afastavam de Kardec, de sua metodologia, de todo o alcance de suas reflexões, tínhamos ainda também, como eu disse, aqueles que se afastavam da moral cristã, que afastavam o conteúdo do cristianismo redivivo, que é a tônica da doutrina espírita. Será que não vale uma reflexão nossa hoje para sabermos em que pé anda o movimento espírita? Qual o papel que nós temos desempenhado nos nossos trabalhos diários em nossas casas espíritas? Qual tem sido a nossa fidelidade a Kardec? Qual tem sido a profundidade com a qual temos estudado as obras de Allan Kardec? E qual tem sido a nossa preocupação em não nos apegarmos apenas ao caráter do fenômeno espírita, da manifestação mediúnica, para entender também que o espiritismo é amor, é caridade, é perdão, é compaixão, é misericórdia, que o espiritismo é o cristianismo redivivo, que o espiritismo tem a sagrada missão de revigorar, de esclarecer o Evangelho de Jesus e auxiliar a trazermos as lições do nosso querido Rabi da Galileia para dentro do santuário dos nossos corações. Qual tem sido a nossa postura diante dessa fragmentação que, embora tenha sido com sucesso enfrentada por Bezerra, ainda se faz presente, né? Os fantasmas do passado, eles recorrentemente reaparecem em nossas vidas, justamente porque, como espíritos imortais, como caminhantes da eternidade, nós nos vemos às turras com os nossos próprios erros do passado, com os nossos tropeços, com as nossas memórias atávicas dos erros de outras encarnações. Então, nós estamos aqui entre avanços e retrocessos, tentando entender o Espiritismo e tentando viver o Espiritismo na sua essência. E é natural que no seio do movimento espírita surjam divergências. E olhar para esse enfrentamento de Bezerra significa aprender com as decisões e as posturas de um missionário aqui na Terra, que teve que enfrentar os mesmos desafios que nós enfrentamos hoje na Casa Espírita. Desafios que são potencializados nos tempos de pandemia, nos tempos de um mundo de regeneração. E aí eu queria dizer a vocês e trazer para vocês como Bezerra de Menezes enfrentou essas divergências, esses dissídios dentro do movimento espírita.
poderíamos pensar que ele enfrentou por meio da imposição, por meio de argumentos de autoridade, mas não. Kardec tinha um lema claro, Bezerra tinha um lema claro, que era o nosso lema, que deve ser o nosso lema de hoje no movimento espírita: fidelidade a Jesus e a Kardec. Foi assim que Bezerra enfrentou as fragmentações do movimento espírita, que soube reunir na Federação Espírita Brasileira as bases do que nós temos hoje. Lançou um estudo semanal do Livro dos Espíritos dentro da federação, lançou as bases para que Kardec fosse efetivamente o centro das nossas reflexões enquanto movimento religioso que então se formava e que hoje se consolidou. Fidelidade a Jesus e a Kardec. Compreender Kardec, trazendo as lições de Jesus para dentro de nossos corações. Essa foi a fórmula de Bezerra no enfrentamento dos seus desafios enquanto missionário de Jesus aqui na Terra. E como o Tiago bem disse na apresentação da nossa conversa de hoje, coisa tão bonita de Bezerra de Menezes é o fato de que ele continua conosco até hoje. É o fato de que nós podemos compartilhar da sua visão dos destinos da Terra, mesmo depois do seu desenlace do corpo material. E nós temos uma série de mensagens em que ele vai construindo, ele estabelece uma continuidade das preocupações dele com o movimento espírita e dos rumos que o movimento espírita toma. E nós vemos desde o Bezerra encarnado com o lema Fidelidade a Jesus e a Kardec, até uma mensagem muito importante chamada Unificação, que foi psicografada por Chico Xavier em 1963. Nela, o espírito Bezerra de Menezes diz, e eu vou selecionar alguns trechos: o serviço da unificação em nossas fileiras é urgente, mas não apressado. Uma afirmativa parece destruir a outra, mas não é assim. É urgente porque define o objetivo a que devemos todos visar, a unificação do movimento. Mas não apressado, porquanto não nos compete violentar consciência alguma. Por quê, meus amigos? E aqui sou eu que digo agora. Porque nas nossas divergências dentro do movimento, nos cabe trazer a caridade de Bezerra para dentro das nossas discussões, no sentido da indulgência para com aqueles de quem discordamos. Nós temos que ter a coragem de Bezerra de Menezes para expor a nossa posição, para nos colocarmos como pessoas que expressamente defendem um ponto de vista dentro do movimento, que sentem a verdade dos ensinamentos de Kardec, que sentem a necessidade de se colocar sem omissão, sem falsa modéstia, se colocar corretamente dentro do debate, mas que nunca, jamais se coloque pelo atropelo do próximo. Pelo atropelo do próximo, que é um irmão de caminhada rumo à imortalidade. Essa é a lição de Bezerra, que ele com tanta, até lembrando, colocando em prática o texto que o Tiago leu antes da nossa palestra, o texto do apóstolo Paulo, ele soube costurar dentro das divergências da doutrina espírita com amor, com gentileza, com tolerância, com respeito àqueles irmãos que, no fundo, compartilham do mesmo ideal. Ele soube costurar essa nossa irmandade, esse nosso sentimento de fraternidade espírita. Então, veja, é urgente a unificação. É urgente que nós entendamos a nossa missão aqui na Terra e os destinos do movimento espírita. Mas é necessário que o façamos com respeito ao próximo. Com respeito aos irmãos, que têm eles também suas dores, têm eles as suas concepções de vida, têm eles as suas dificuldades, têm eles os seus tropeços, como nós temos os nossos também. Com humildade, entendendo o próximo, com um exercício de alteridade, enxergando o outro e as necessidades do outro. Bezerra continua na sua mensagem, e eu gostaria de destacar um outro parágrafo dele. Ele diz o seguinte: Allan Kardec nos estudos, nas cogitações,
nas atividades, a fim de que a nossa fé não se faça hipnose, pela qual o domínio da sombra se estabelece sobre as mentes mais fracas, acorrentando-as a séculos de ilusão e sofrimento. Então veja, Allan Kardec nos estudos, Allan Kardec nas cogitações, Allan Kardec nas atividades, Allan Kardec nas obras. Kardec. Essa é a voz de Bezerra a nos dizer: vamos colocar Kardec no centro de nossas cogitações, porque são as reflexões maduras, racionais, críticas de Kardec que nos permitem afastar os óbices da obsessão coletiva, da obsessão da casa espírita, e nos permitem compreender a vida na sua dimensão espiritual, na sua dimensão de caminho de espíritos que buscam a Jesus, que buscam a plenitude e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Kardec. E ele continua: seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado, a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado espera de nós pela unificação. Então veja, é Kardec, mas não é o Kardec científico, o Kardec enciclopédico, de perguntas decoradas do Livro dos Espíritos, é o Kardec vivido, sentido, chorado em nossas dores, porque nós espíritas não podemos adotar uma postura ascética diante da vida, diante do sofrimento do outro. Se a nossa bandeira é a bandeira da caridade, façamos como fez Bezerra. Renunciemos ao nosso conforto e estendemos a mão ao próximo. Façamos como fez Bezerra, que já no fim da sua encarnação, sem ter mais bens materiais a compartilhar com o próximo, e tendo uma mãe dito a ele que não tinha dinheiro para comprar o remédio e não tinha dinheiro para comprar comida para os seus filhos, retirou o seu anel de formatura de esmeralda e entregou num ato de desprendimento máximo de todas as convenções sociais, de todas as convenções de poder, de riqueza, que muitas vezes nos impedem de alcançar aquela verdade que é a verdade do Cristo, que é a verdadeira caridade. A caridade não só material, mas a caridade da indulgência para com o próximo. A caridade daquele que sabe ouvir a necessidade do outro, que sabe estender a mão para o outro, que sabe conversar com o outro e trazê-lo para aquele que nada mais é do que o regaço materno, o regaço do Criador, do nosso Pai amado, benevolente, que quer a paz, a plenitude de todas as suas criaturas, de todas as ovelhas do seu rebanho. Sejamos isso. Sejamos, então, Bezerra. Se Bezerra diz sejamos Kardec, eu digo sintamos Bezerra. Choremos como Bezerra chorou. E que nós possamos compartilhar um pedacinho da missão de Bezerra aqui na Terra, porque o legado que ele nos deixa, o legado, como ele mesmo diz, de amor de Jesus sobre todos, verdade de Kardec para todos, esse binômio, amor de Jesus, verdade de Kardec, que ele seja também o nosso binômio, que nós sejamos gratos a Bezerra por ter vindo às sombras da terra para nos deixar uma lição tão bonita de amor, de renúncia, de caridade, que o médico dos pobres possa fazer parte de nossas vidas e que nós possamos, no nosso trabalho diário dentro do movimento espírita, um trabalho altivo, presente, com coragem, que nós possamos manter o legado de Bezerra de Menezes vivo. Que o legado de Bezerra seja um farol em nossas vidas. Que o legado de Bezerra seja o nosso guia na travessia escura para o mundo feliz. Que seja o nosso guia na nossa trajetória para o mundo de regeneração. Bezerra nunca nos abandonou.
A trajetória de Bezerra aqui na Terra é um contínuo com a trajetória do Bezerra espírita. E ele está ali. Nós conseguimos divisá-lo ali, naquele cantinho, um senhor bondoso, com o cabelo já branco, os olhos claros, transpirando amor, transpirando renúncia, transpirando caridade. Ele, tal qual Jesus, nos espera ali no caminho. Espera que nos levantemos das margens do nosso caminho áspero, de nossa encarnação, para vivermos o amor de Jesus. Para que, com fidelidade a Kardec, a Jesus, saibamos construir os alicerces de uma verdadeira comunhão com Deus em nossos corações. Que Jesus esteja conosco nessa nossa semana, durante esse ano, que possamos vencer a pandemia e caminhar para o mundo de regeneração com Bezerra. Muito obrigado pela paciência, pela atenção de nos ouvir nessa noite de hoje, e que a paz do nosso peregrino Senhor da Cruz se faça presente em nossas famílias e em nossos corações. Muito obrigado. Incrível, Lucas. Incrível, muito bom. A gente precisa sempre revisitar a nossa história para que a gente tenha uma identidade. Né? Nós temos uma família que hoje nos abriga, né? Digo consanguineamente, mas temos uma família espiritual, mas sem dúvida a gente constela na trajetória espiritual de sermos espíritas com esses vanguardistas que, com bandeirantes, desbravaram, né, um terreno ainda que era muito ainda. Nós não tínhamos um ESG, a gente não tinha uma federativa, a gente não tinha um movimento organizado. Hoje nós recebemos isso já em movimento, mas a gente deve muito a esses espíritos. Eu tenho certeza que eles permanecem ao nosso lado, ainda mais nesta noite escura. Nós estamos numa noite escura da alma, né, para a humanidade, até como o Brasil. Mas sempre virá uma aurora, e a gente não pode perder essa esperança, né, e perder essa oportunidade de estarmos encarnados e tentarmos de forma única, verdadeira, né, o sacrifício de experienciarmos as relações, de vivenciarmos o amor e tentarmos, né, com a nossa cota, com a nossa contribuição, o nosso dízimo espiritual para a renovação do nosso país que está tão sofrido, né? Então, obrigado em nome de toda a nossa casa, todos os nossos trabalhadores, Lucas, obrigado de coração, tá? Você será um parceiro por muito tempo, tá bom? Então, se Deus quiser, fico muito feliz. Tu estará com a gente em breve, tenho certeza disso de novo. Amigos de casa, agradeço a todos a presença. Faremos agora uma prece de despedida e nos sentimos abençoados e banhados por essas palavras de Lucas para um fim de semana, né? Agora estamos encerrando uma semana útil de atividades, de trabalho, que a gente possa, nessas horas finais de sexta-feira, meditarmos nessas palavras, nessa lucidez que ele nos trouxe com tanta beleza. Então vamos fechar os nossos olhos e que a gente possa vibrar a potência do nosso amor, dos nossos afetos, da potência do nosso querer e do nosso acreditar. Que nossa fé, como grão de mostarda, que irradia como pequenos sóis, alcance as alturas, alcance os corações hoje desventurados que peregrinam em nosso país, desacreditados das possibilidades de renovação. Mas antes de toda aurora renovadora, vem uma noite de vento ríspido, de treva espessa, em que a cegueira espiritual anestesia os corações mais invigilantes. Sejamos nós pequenos faróis de orientação e que atraiam para perto de nós estes corações sofridos, com suas feridas, com cicatrizes ainda abertas, mas que diante da água nova de Jesus, que é o seu amor, possam todo dessedentar-se, curar-se, esperançar-se
porque a vida nos aguarda e a vida tem pressa. Estejamos sempre juntos, como assim o estivemos aqui esta noite. Muita paz a todos nós, que assim seja. Um abraço, Lucas. Tudo de bom, cara. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, amigos em casa.